Olá, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo a mais uma análise que promete desafiar e expandir o seu entendimento. Nesse episódio, nós vamos fazer uma exposição didática do livro Nascido Escravo, de Martinho Lutero. E olha, esta não é apenas uma obra clássica não, hein? É um desafio direto a uma das ideias mais básicas que a gente tem sobre nós mesmos. A gente vai mergulhar fundo em um dos debates mais explosivos da história da Igreja. Tá aí a pergunta. A pergunta que incendiou o século XVI e que até hoje nos força a questionar. Qual é o nosso verdadeiro papel na nossa própria salvação? E para esse debate, nós temos dois gigantes. De um lado, Desidério Erasmo, o intelectual mais respeitado da sua época. Do outro, Martinho Lutero, o monge que literalmente abalou o mundo. E para Lutero, isso aqui não era só uma briguinha acadêmica. Não, para ele, era o coração do evangelho que estava em jogo. Para a gente entender a força do argumento do Lutero, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que ele estava combatendo. Então, vamos começar com a visão de Erasmo, que era, assim, a posição que dominava o pensamento da época. Para Erasmo, a coisa funcionava mais ou menos assim. A vontade humana, claro, foi ferida pelo pecado, mas ela ainda tinha uma capacidade muito importante, a de cooperar com a graça de Deus. Sabe, a salvação era tipo uma parceria, onde a pessoa tinha o poder de se aplicar ou de se afastar. Isso, para ele, era fundamental para a gente ter responsabilidade moral. E então, vem Lutero. E ele não vem para ajustar ou refinar a ideia de Erasmo, não. Ele vem para demolir essa ideia por completo. A resposta de Lutero foi um sonoro não. Ele afirmou com todas as letras: o homem já nasce como escravo do pecado, o homem não é livre. Para ele, a simples ideia de que a vontade humana pudesse dar uma ajudinha na salvação era um ataque direto à doutrina de que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, ponto final. O raciocínio do Lutero é bem denso, mas a gente pode entender a essência dele se a gente olhar para três pilares principais que sustentam, de forma brilhante, toda a sua argumentação. O primeiro pilar é simples e, ao mesmo tempo, devastador. Se a Bíblia diz que todos, sem nenhuma exceção, estão debaixo do domínio do pecado, então qualquer liberdade que a nossa vontade tenha só pode funcionar dentro dessa escravidão. Uma vontade que é escrava do pecado só pode, no fim das contas, escolher o pecado. E aqui vem a objeção mais óbvia, né? Foi a que Erasmo fez e que muita gente faz até hoje. Ué, por que Deus daria mandamentos como escolhe, pois, a vida, se a gente não tem a capacidade de escolher? E é aqui que a gente vê a genialidade da argumentação do Lutero. Ele inverte completamente a função da lei. A lei não foi dada para mostrar o que a gente pode fazer, mas sim para esfregar na nossa cara o que a gente não consegue fazer. A lei funciona como um espelho, sabe? Ela revela a nossa condição desesperadora para que a gente pare de confiar em nós mesmos e busque a única solução que está fora de nós, Cristo. E este é o golpe final. Pensa comigo. Se a salvação é um presente, recebido gratuitamente, ela não pode, por definição, ser conquistada ou merecida por qualquer esforço ou escolha da nossa vontade. O mérito é todo de Cristo. Qualquer pequena contribuição humana já anularia a gratuidade do presente, deixaria de ser graça. Olha, eu sei. À primeira vista, essa visão do Lutero pode parecer bem sombria, até pessimista. Uma vontade escravizada? Que esperança pode haver nisso, afinal? É uma reação supernatural. A ideia de não ter controle sobre o próprio destino eterno parece aterrorizante. Só que para Lutero, a descoberta dessa verdade foi exatamente o contrário de aterrorizante. E aqui está o ponto crucial. É uma virada psicológica profunda. Para Lutero, a verdadeira libertação não era ter o livre-arbítrio, mas ser livre da ansiedade do livre-arbítrio. O conforto não estava na sua própria capacidade de escolher, que ele via como fraca, inconstante, mas sim na promessa fiel de um Deus que é todo-poderoso. A certeza da salvação não está na areia movediça da vontade humana, mas na rocha inabalável da graça de Deus. Então por que essa briga teológica de 500 anos atrás ainda reverbera tanto hoje? Porque ela vai no centro da nossa fé e da nossa confiança. Esse quadro aqui resume perfeitamente o abismo entre as duas visões. Para Erasmo, a salvação é uma cooperação, e a certeza se baseia no esforço humano somado à ajuda divina. Para Lutero, não. A salvação é obra exclusiva de Deus, e a certeza repousa unicamente na promessa fiel dele. A questão, no fim, é onde a nossa confiança está depositada. No fim das contas, a questão era essa. Para Lutero,
Defender a doutrina da vontade escravizada era defender o próprio evangelho da graça. Era garantir que toda a glória da salvação fosse dada somente a Deus. E essa é a pergunta que a Hora de Lutero deixa para cada um de nós. Uma pergunta que nos convida a reavaliar de verdade qual é a fonte da nossa esperança e da nossa confiança. E aí, essa análise te fez pensar? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos como este. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, adquira o livro Nascido Escravo pelo nosso link de afiliado que está aqui na descrição. Assim você ajuda este projeto a continuar crescendo. Muito obrigado pela sua companhia. Continue reformando a mente e até a próxima!